podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E aí, à medida que eu ia me afastando do prédio, aí eu não consegui mais ficar ao alcance dela e aí o íconezinho dela sumiu. Então, assim, funcionou, as mensagens chegaram em determinado... Você foi se distanciando do prédio. Do prédio, isso. Tem as paredes e você também, não né? foi Essas roubado. coisas. Não, eu moro no interior, cara. Já achei um belo de um avanço para início de conversa. Inclusive, eu saí com o celular, assim, o celular abertão, sabe? Como se estivesse procurando sinal, igual um idoso, tá ligado? Pedindo. Então, você tem que saber onde você mora, cara. Dá dó dos carioca, né, gente? A vida real pode ser assim, tá? Não sei se vocês sabem, mas... Não. Os cariocas, tá bom. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Robotáceos, ou uma pessoa, não sei. Eu sou o José de Oliveira, uma pessoa, até onde eu sei também. E eu sou a Ana Marques. Uma cantora. E pessoa. No episódio de hoje, a gente comenta 2 acontecimentos que chamaram a atenção no noticiário de tecnologia. Primeiro, é um aplicativo de mensagens que, teoricamente, funciona sem internet. Ele é o BitChat e chama a atenção porque é a criação de ninguém menos do que Jack Dorsey, o cofundador do Twitter. Depois, a gente comenta sobre o Cloudflare comprando guerra com as empresas de IA. A empresa lançou um sistema de pay-per-crawl que tem o objetivo de cobrar para que os robôs tenham acesso aos conteúdos do site. Mas será que vai funcionar de verdade? Antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente lá no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 25 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje? Nossa primeira aqui é um comentário do Rodrigo, ele deixou lá no Telegram. Ele falou o seguinte: sou professor universitário. Uso ferramentas de detecção de texto gerado por IA para impedir meus orientandos a usarem de forma excessiva em TCC ou até em trabalhos de pós-graduação. Concordo com a premissa de que as IAs podem gerar dependência e prejudicar o raciocínio. O próprio cérebro sempre busca o caminho mais fácil para economizar energia. Porém, a consequência do uso excessivo das IAs é a menor geração de sinapses entre os neurônios, com péssimas consequências, como já existem pesquisas mostrando, vocês já divulgaram no programa. No entanto, se usadas para melhorar o trabalho já feito, podem ser ótimas ferramentas. Conheço colegas que usam IAs específicas para a área científica, como SciSpace, ResearchRabbit e Scite, com ótimos resultados. É interessante desse comentário porque logo depois perguntaram para o Rodrigo quais ferramentas ele usa, né? E ele até respondeu aqui, falou o seguinte: existem muitas, mas nenhuma é 100% infalível, mas algumas ferramentas para detecção, e aí ele dá vários exemplos, né? Copyleaks, GPT-0, Undetectable AI, Originality AI e por aí vai. Então assim, tem várias, mas também já vi casos de que pessoas colocaram textos que elas escreveram e a ferramenta disse que com 90% de probabilidade aquilo era feito por IA. Então, assim, com que a gente confia nessa história? Cara, não dá. Essas ferramentas não funcionam de verdade, assim. Se você escreve um texto, por exemplo, texto de pesquisa científica, ou os textos que a gente até publica no TB, no TB Responde, que usam uma linguagem mais direta, um estilo de texto sem enrolação, sabe? A ferramenta acha que é um robô que tá escrevendo. Ela tem esse viés. Tem até o fingerprint, né? Às vezes tem dentro do texto, você só copia do GPT, ele vem com uns caracteres ocultos ali. Não sei se é proposital isso. E aí daria pra identificar esses caracteres, mas também depende do jeito que você copia. Eu não sei exatamente, porque eu nunca consegui ver esses caracteres. Então, é isso. Não tem jeito oficial de saber se é ou não um IA. Teria um jeito se todas as empresas bolassem de fato um fingerprinting, de forma que tem certos padrões que o olhar humano não identifica dentro daquele texto, mas que a IA identifica, que é uma IA, né? Só que também, uma vez que você desenvolve esse método e você divulga qual é o padrão, existe formas de burlar, né? Então, enfim, não tem. Acho que vai ser difícil. E já é assim hoje, vai ser cada vez mais difícil. Pois é. A única forma que me parece mais garantida é que, na verdade, até pode ser
mais questionada é um pouco daquilo que eu falei no episódio. Aquele meu amigo professor que fala, mano, eu sei como meus alunos escrevem. Então eu sei que eles não iam virar exímios tecedores de palavras de um dia pro outro. Então, assim, eu vi o trabalho desse moleque antes, vi que ele tinha dificuldade, que não era, assim, não escrevia muito bem, e de repente, perfeito, fantástico. Então, tipo, nesses casos dá pra saber que tem alguma coisa ali. Agora, no contexto universitário, que é o contexto do Rodrigo, me parece mais complicado ainda, né? Porque é isso, na teoria, as pessoas que já estão ali, não só são mais velhas, né? Tem mais experiência escrevendo, como normalmente já escrevem melhor, pelo menos em tese. Então, esse tipo de acusação pode até ser meio complicado, dependendo de como ela é feita, né? Então, eu não sei se tem algum caso que já rolou de alguém acusado injustamente, né? Ou que a pessoa afirma que não escreveu, que não foi o Miyake que escreveu, que foi ela própria, mas ao mesmo tempo, como as coisas continuam dando problema, né? Minha cabeça vai pensando em outros cenários. Professores que talvez tenham certeza que aquela pessoa usou IA porque é um usuário de IA e sabe como soa, mas talvez se sinta inseguro de acusar alguém porque não tem as provas necessárias. Então, tipo, a própria existência do negócio gera um grande problema que, a gente não sabe em quem confiar exatamente. Aqui no TB mesmo, né, que a gente lida com isso. Não é faculdade que você tá dando nota, mas a gente tá comprando textos de pessoas. E aí tivemos um problema recentemente. Não sei se eu falei no Tecnocast isso, né? E aí teve gente que comentou, mas qual é o problema do colaborador tá usando IA pra fazer o texto e tal? Cara, o problema é que eu tô contratando texto de uma pessoa. Simples assim, né? Tipo, qual o problema de você comprar um hambúrguer artesanal e vir um McDonald's? É hambúrguer do mesmo jeito. Tipo assim, não, mas eu quero um hambúrguer artesanal. É a minha escolha, entende? Eu quero um texto de uma pessoa, de um ser humano. Não tá errado isso? Não tá errado, né? É um acordo claro. E nem é o caso da gente rechaçar ferramentas de IA. A gente usa depois que o texto do humano tá pronto. Sim, eu como McDonald's também. É gostoso. Quando eu quero comer McDonald's, né? Mas é isso, gente. Eu comprei uma coisa, eu quero essa coisa, basicamente. Mas rolou esse aperto aí de tipo, temos certeza de que foi IA? E a gente usou alguns métodos, tipo assim, ficar fazendo prompts e ver a resposta que a IA ia dar. Quase todas as respostas foram quase iguais ao texto da pessoa. Então, tipo, cara, é IA, isso não tem como fazer. Até palavras que não se usam no dia a dia, a pessoa deixou essa palavra lá. Então, assim, se é treinado, você acaba percebendo. Aqui é macaco velho, percebe. Seguindo aqui, próximo comentário é do Michel R. Paula, ele deixou lá no Spotify e disse que comecei a cursar engenharia civil e notei no começo do semestre que eu pensava tanto no uso do Gemini e notei que não estava raciocinando tanto quanto na minha última graduação. Sou formado em outra área. Então, comecei um trabalho de apagar o aplicativo e parar de utilizar totalmente. Depois que notei que o meu raciocínio estava voltando, retornei o uso do Gemini para o entendimento do conteúdo e tentar aprender mais. Mas é preocupante de notar que eu estava perdendo o raciocínio por causa do Gemini. E essa coisa que ele cita, eu acho interessante esse comentário também para aludir uma outra parte do estudo do qual a gente falou na semana passada, que não deu tempo da gente falar no episódio, né? Foi bem longo. Teve uma última etapa nos experimentos que eles fizeram, né? Depois de pedir para as pessoas escreverem os textos, e aí dividindo em 3 grupos, né? Um grupo que usou GPT, um grupo que usou só Google, um grupo que só usou o cérebro, né? Nesse último estágio, eles inverteram. Eles pediram pra galera que usou GPT fazer uma redação usando só o cérebro e a galera que usou só o cérebro fazer uma redação usando o GPT. E ainda mantiveram ali o monitoramento por eletroencefalograma. Nesse último caso, a pessoa que tinha feito a redação só no cérebro, sem usar a ferramenta de IA, e usou na segunda vez, a conectividade entre as áreas do cérebro foi ainda maior. Isso que ele fala, que o Michel falou, né? Tipo, retornei o uso do Gemini para entendimento de conteúdo, tentar aprender mais. O próprio Rodrigo fala também, né? Tipo, se usados para melhorar o trabalho já feito, podem ser ótimas ferramentas. Esse estudo dá uma pista que de fato é o caso, porque a galera que usou a IA depois de ter feito o trabalho sozinha, as áreas do cérebro responsáveis por aquelas coisas que a gente falou, né? Criatividade, pensamento crítico, todas elas ficaram ainda mais aguçadas. Então, é como se você tivesse um trabalho no começo, se tivesse aquela fricção de fazer você mesmo no começo, e aí depois você utiliza IA para um apoio, para um reforço, né? Como se o seu cérebro trabalhasse ainda um pouco mais, um pouco melhor, talvez seja uma interpretação. Então, de fato, é isso, né? Não se trata necessariamente de tirar da vida. Pode ser o caso que você precisa fazer isso, como o Michel precisou, né? De apagar durante um tempo. Mas é isso. Como um reforço, como algo que você faz depois, pode ter um aspecto positivo e, de fato, o estudo ajuda a apontar nessa direção, sim. Seguindo o comentário do Alisson lá no YouTube. Eu uso IA para 2 coisas, principalmente. Primeiro,
Primeiro, resumir vídeos longos. Quando digo vídeos longos, me refiro a vídeos de mais de 1h30. Muitas vezes vejo vídeos com bons entrevistados, porém muito longo e tem enrolação. A brincadeira, por isso prefiro o modelo de entrevista dos programas de TV. E aí ele comenta também que prova oral é um bom método de avaliação, né, que a gente citou no episódio. Então, cara, eu não tenho costume de usar IA para vídeo. Eu uso mais para textos quando eu preciso, né? Para resumir alguma coisa ou pescar alguma informação que eu queira muito especificamente ali do texto, né? Mas para vídeo eu não tenho costume de usar. E eu fico com um pouco de medo também, não sei se é irracional, de justamente isso que ele falou. Por exemplo, um vídeo de 1h30 de um podcast, digamos, desses mesa-casts que tem 2-3 horas de duração. Justamente por ter esses momentos de descontração, de fala maluca, de coisas fora do contexto. E às vezes até pode ser difícil de entender o que o convidado tá falando e tal. Então eu fico com medo da IA não conseguir pescar isso tudo e de repente dar uma alucinada, sabe? E aí eu não uso muito pra vídeos, sobretudo vídeos longos. É que assim, a gente tem um fator limitante que é o tempo, existe uma escassez e a gente muitas vezes quer consumir muita coisa porque a internet tá aí e sobrecarga de informações. Então eu sou contra a ideia dele, mas tipo assim, eu me sentiria mal se as pessoas estivessem fazendo isso com o Tecnocast, por exemplo. Inclusive a gente pretende fazer em vídeo esse semestre, né? Mas eu entendo, é o que eu falei no episódio, tipo, às vezes tem um texto gigante que você só quer extrair a essência dele, mas não vai mudar a sua... Você não precisa saber dele no detalhe, né? E aí você só bota na IA. O perigo é quando a gente começa a fazer isso com tudo e acha que tá absorvendo tudo. E não tá, né? Vai ser um resumo, bem resumo, você não vai entender a ideia principal, tipo, ou tão profundamente como se estivesse lendo o material completo, ou como se estivesse assistindo o vídeo completo nesse caso. E sem contar que tem o fator entretenimento também, né? Você vê um conteúdo longo desses, é muito mais, às vezes você tá na companhia daquelas pessoas que você acha interessante, é como se fosse uma roda de amigos, tal, né? Então, não é só, tipo, socar mais informação na minha cabeça, preciso aprender mais. É um mix das duas coisas, aprender se divertindo, talvez. Não é só extração de conhecimento, né? Que eu acho que é o objetivo do Tecnocast também, né? A gente fala de coisa muito séria, mas também de forma descontraída. Isso me fez lembrar de um episódio que a gente deve ter gravado talvez uns 3 anos, que chama Tudo Agora é Vídeo, que a gente falou sobre Instagram e tal, porque eles passaram a enfatizar mais vídeo na plataforma, enfim, isso na época quando isso começou, hoje já é padrão, né? O Instagram é basicamente o lugar de vídeo. Eu lembro do Riga falando, que a gente comentou, não, tipo, que não é só no Instagram que as coisas que tá tudo virando vídeo, né? Até podcasts agora estão virando vídeo, né? Que são os mesacasts, etc. E aí eu lembro do Riga falando, pô, cara, eu tô vendo aqui um episódio do Flow com Ciro Gomes, tem 3h30. Aí eu lembro do Mobilon só falando assim, socorro. O Mobilon jogaria esse episódio no ChatGPT pra ele resumir. Não, cara, ouvir o Ciro Gomes falar por 3h30 tem que ser corajoso, cara. Pelo tem que ser cunhar. Ele é muito, como é que fala? Não é prolixo, né? Aquela pessoa que fica inventando palavra chique pra parecer que tá falando coisa muito inteligente, tipo, sei lá. Complicado. Por último aqui, a gente tem um comentário rápido do Alexandre F. Calisto. Ele deixou lá no TikTok, no vídeo do corte. E o corte é sobre cola, né? A gente falou sobre aquela coisa de quando a gente tava na escola e precisava colar, a gente tinha que estudar pra colar. É diferente de hoje que você pede a cola pro ChatGPT e nem precisa saber da matéria, de nada, né? Ele fala, verdade, às vezes de tanto estudar pra fazer as colas, só de ler a pergunta, a resposta já vinha na cabeça e a gente nem precisava olhar. Isso é verdade. E eu queria abrir aqui, Thiago Mobilon, você tem alguma história curiosa de cola, cara? Na escola, assim? Alguma coisa que tenha sido particularmente épica, que você conseguiu se safar e tal? Cara, eu colei muito pouco, pra falar a verdade. Eu acho que só nos últimos anos, assim, que eu não tava conseguindo ir pra escola por causa do meu primeiro trabalho, que eu colei um pouco mais. Eu sei lá, eu sempre fui esquisito, desajustado, não me identificava como um nerd na escola, né? Mas ia bem. Mas não sei se até por causa do TDAH que eu descobri depois de adulto, né? Mas eu sempre ficava viajando na maionese na sala de aula. E aí, meu método era, vai ter prova daqui uma semana. Aquela semana inteira, que era semana de revisão, a adrenalina batia e eu ficava vidrado prestando atenção na aula e eu ia bem na prova, saca? Sim. Esse era meu método. Mas, tipo assim, eu tenho histórias de vergonha que eu passei porque era pra ler um livro e eu não li. E aí a professora chamava você lá na frente pra contar sobre o que era o livro. E eu inventava sobre o que era o livro, vendo as imagens. Tipo, passei vergonha pra caramba. Tipo, na terceira série, eu lembro uma vez. Porque é isso, eu não conseguia me concentrar pra ler muito, assim, quando eu era mais jovem. Mas escola não, eu me resolvia dessa forma. Eu chegava próximo de prova,
eu lembro que eu sentava até reto e a professora ia contando, eu interrompia toda hora fazendo pergunta e aí eu ia bem na prova. Esse era o meu caminho. Então, falando isso porque esse comentário me destravou a memória da vez que eu fui o ChatGPT para alguns amigos numa prova, que é... Pois é, eu não colei, mas eu fui um passo além, né? Que é... Eu fui a pessoa que fiz... Não sei se você já viu isso, mas assim, sentar em uma fileira e aí você passava a prova para trás e alguém fazia a prova pela outra pessoa. Sei. Teve uma vez que eu fiz a prova de 3 colegas, na mesma prova. Meu Deus. E, eu fui o ChatGPT deles. Foi por isso que eu lembrei, assim. Eu fui a IA analógica desses amigos. E a letra, cara? A letra igual, a resposta igual? Na minha cabeça, tô lembrando que eu tentei disfarçar a letra, mas assim, sinceramente, a professora devia estar muito cansada, porque ela não era paga o suficiente pra se importar com aquilo, vai. E era tipo... E eu lembro que pra mim foi simples, porque era uma aula de inglês. E naquela época, apesar da gente ser pobre, meus pais se matavam pra pagar um cursinho de inglês pra mim. Então, o que vinha de inglês no colégio, eu já tinha visto no curso. Então, pra mim era fácil. Então, cara, a gente sentou em fileira assim, cara. Então, tipo, me passava uma prova, eu fazia, passava outra. E eu fiz 3 provas além da minha. E eu não sei porquê, mas eu também me lembrei disso, que as notas foram diferentes. Eu não sei se seria erro de propósito ou algo do tipo, mas não foi a mesma nota pra todo mundo. Mas, enfim, me lembrou desse dia, hein? Inserir erros de proposta, é bem coisa de adaptar texto de ChatGPT mesmo, né? Tipo, deixa eu dar uma modificada aqui pra parecer imperfeito. Exato, cara. Então, assim, a tecnologia muda, mas as práticas são semelhantes. Então, me lembrei desse dia que eu fui a IA analógica dos meus amigos, que eu queria me enturmar, queria andar com eles e tal, então topei fazer aquilo, mas é uma coisa, né, tipo, que o nerdão tenta fazer pra se turmar com a galera legal. Obviamente, não me turmei com ninguém. Mas, enfim, ficou aí essa lembrança. Que está aqui compartilhada. Não façam como eu, crianças. Façam a prova de tudo em você mesmo. Mas é isso. Comentários lidos. Bora pra pauta? Vamos nessa. Dorsey, um dos fundadores do Twitter, acabou de anunciar o seu novo projeto, que é o BitChat. Trata-se de um aplicativo de mensagens que tem um diferencial que é não precisar de conexão com a internet para funcionar. O BitChat... Todo mundo cancelando seus planos de telefonia agora. O WhatsApp acabou. Ainda não, peraí. Deixa eu chegar no final aqui da explicação que a gente não vai cancelar. Porque o BitChat utiliza o Bluetooth, só que ele utiliza o Bluetooth Mesh, né? Então ele permite que os celulares mandem mensagem utilizando uma rede que se cria utilizando essa tecnologia de Bluetooth. No Bluetooth normal, o celular se conecta a um outro, então tem um emissor e tem um receptor, e uma vez que a conexão é feita, esses dispositivos trocam ali informações. Já no Bluetooth Mesh, vários dispositivos se conectam e atuam como emissores e também como receptores, criando essa rede descentralizada. É tipo um Wi-Fi, né? Recebendo e transmitindo mensagens, informações ali, só que isso tudo utilizando o celular e a rede Bluetooth. É um surubão de bits e bytes. Isso, criptografado pra ninguém ter problema. Ah, ótimo. Quem pensaria nessa descrição? Só Tasso Veloso, cara. Só o Tasso. Contem comigo para tudo. Então, além de tudo, você não precisa criar conta, você não precisa de número de telefone, então essa comunicação é feita totalmente offline. E o Dorsey tem os ideais dele, que a gente vai discutir aqui, tentar entender também onde que ele quer chegar com esse aplicativo, né? Mas ele promete que tem essa criptografia de ponta a ponta, que impede de ter problemas maiores nesses nodes, e também tem um armazenamento local de mensagens e chats com senha. As mensagens também desaparecem depois de um tempo, por padrão, então é tudo muito focado em privacidade, né? Se for pensar, é muito sobre privacidade esse aplicativo aqui. Enfim, dá pra dizer que é uma proposta bastante inusitada. Eu não sei se dá pra gente falar que é bom, mas não deixa de ser interessante a ideia, né? Só que tem o problema principal, que funciona? Dá pra usar isso na prática, Josué? Então, a resposta curta é sim. Mas ele vai ter as limitações que são características da própria tecnologia que torna ele mais robusto, que é o próprio Bluetooth, né? O Bluetooth que está em todo celular, então você não precisa de uma conexão à internet. Então, beleza, você tem uma coisa ali que permite que qualquer celular com aplicativo troque mensagem sem internet, mas ao mesmo tempo o Bluetooth vai ter ali os problemas que a gente já conhece, desde aquela coisa bem básica do tipo assim, por que será que meu fone de ouvido não está conectando no celular, né? Tipo, tá no Bluetooth aqui, o Bluetooth do celular tá ligado, por que não conecta? E o Bluetooth tem essas coisas de
tem uma vontade própria, tipo impressoras, né? Às vezes simplesmente não conecta. Mas o ponto mais, assim, sensível em termos de limitação para esse app é a distância, né? O alcance dessas redes mesh no Bluetooth geralmente fica ali em torno de 100 metros, que é bem pouco. O Dorsey diz que conseguiu aumentar para 300 metros nos testes lá que eles fizeram, porque alguns dos aparelhos estavam conectados a 2 clusters diferentes, a 2 conjuntos de celulares diferentes. Então, nessa ideia de que uma rede mesh, você tem vários celulares conectados ali, quanto mais celulares conectados, maior a rede vai ficando, é legal, beleza, então se você tiver muita gente com esse aplicativo, você vai ter um alcance maior, só que atualmente esse alcance maior não passa ali de uns 300 metros. Então isso já deixa claro que é um aplicativo que vai ser voltado para situações bem específicas, né? A gente estava até comentando antes da gravação que muita matéria usou clickbait do tipo assim, não, esse aplicativo muda tudo, né? Tipo, o Jack Dorsey mudou o jogo dos aplicativos de mensagens. Tipo assim, então, calma, gente, né? Não dá para cancelar o Zap ainda. Então, algumas das situações que eles citam como as ideais para testar esse tipo de tecnologia, para utilizar, são shows, por exemplo, ou outros eventos em que você tem muita gente no mesmo lugar e de repente a internet móvel tá lenta, não tá funcionando, ou a internet cai, enfim. Então, quando não tem a opção da internet de maneira nenhuma, o BitChat entra em cena e consegue produzir essa rede descentralizada para você trocar mensagens via Bluetooth, desde que as pessoas em volta tenham o aplicativo, estejam com o Bluetooth ligado e não estejam muito distantes entre si. E vale destacar também que essa tecnologia não é uma coisa nova, né? Tem outros aplicativos que usam essa mesma lógica, como Bridgefy, FireChat, já foram usados em contextos mais sérios, como protestos, ou então situações de censura mesmo em alguns países. Então permitia que ativistas e pessoas que estavam na rua, né, protestando, pudessem se comunicar de alguma forma usando essa rede descentralizada. Então, basicamente, ele faria sentido para qualquer situação em que a internet e a telefonia falhem, né? Também tem uma galera que vai gostar disso, que são aqueles preppers, né? Não sei se vocês já viram esses conteúdos, essa galera que se prepara para cenários de fim do mundo, de colapso, né? Tipo, quando a rede elétrica cair. Eles geralmente curtem essas paradas e tem até outros projetos que envolvem ondas de rádio e alguns aplicativos open source que também vão nessa lógica de criar uma rede descentralizada ali que não depende de internet, não depende da estrutura tradicional de comunicação. Então, tá muito nessa pegada. E, além disso, também tem a questão que é muito importante pro Dorsey, que é o Bitcoin. Nem sei se é assim agora, mas durante muito tempo a bio do Twitter dele foi só um símbolo do Bitcoin. Ele já prometeu que no futuro eles vão implementar uma integração com o Bitcoin, caso você queira aí, Thiago Mobilon, fazer transferência de Bitcoin, receber, tá? Sua fortuna em Bitcoins. Você pode usar o BitChat para isso. Eu acho um pouquinho difícil imaginar, porque a nossa realidade, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente não tem tantas situações específicas tirando essa questão de shows e, né, sei lá, carnaval, essas coisas assim. A gente não tem umas situações tão drásticas, catástrofes, né, coisas climáticas, assim, que eu imagino que talvez seja importante usar. Então, caiu rede elétrica, caiu tudo e você não tem internet e você tá num lugar, sei lá, que teve furacão ou teve terremoto, né, situações assim, ou mesmo esses países que estão em guerra, né, às vezes estão sem rola algum tipo de bloqueio de rede. Então, eu imagino nesses contextos muito extremos que pode ser uma coisa assim, tipo um aplicativo de emergência, mas aí teria que rolar também um marketing do BitChat pra meio que voltar a galera pra tipo, ó, tenha isso aqui em caso de emergência no seu celular, enfim, eu não consigo imaginar isso no dia a dia da galera, sabe? Não é uma coisa normal. Começa por aí, né? As pessoas só vão instalar o negócio se tiver gente usando, se tiver gente lá. E no caso do BitChat, nunca vai ter gente lá, porque as pessoas nem criam conta, né? Então, tipo, tem que todo mundo configurar o aplicativo, instalar o aplicativo, pra daí ele ser utilizável. Porque se os nodes não têm o aplicativo instalado, não tem como retransmitir a mensagem, entendeu? Então, automaticamente não tem rede. Ou, de repente, assim, o BitChat fazer alguma parceria com o sistema. Então, tipo assim, parceria com o Android, e aí os celulares com Android passarem a vir com eles instalados, alguma coisa assim. Ou alguém criar alguma coisa semelhante ao BitChat que esteja intrínseca ao sistema operacional. Aí é um caminho, né, talvez. Quando eu vi essa história do BitChat, de imediato eu me lembrei do chip U1
da Apple, que é o chip utilizado em AirTags e utilizado também em todos os dispositivos, né? iPads, iPhones, MacBooks. Esse chip utiliza a tecnologia Ultra Wideband, a UWB, para transmitir a localização do aparelho para o iPhone mais próximo, para o dispositivo que estiver mais próximo dele. Então é como se fosse um beacon que fica ali emitindo o sinal. O dispositivo que passar ali perto, que estiver mais próximo, vai captar esse sinal. Só que daí, isso tudo é feito com criptografia, por isso que a Apple fez o chip U1, né? Porque daí ele gerencia a criptografia para não ter risco de vazar informações e localização, etc. Então, o aparelho pega esse beacon, esse sinal que o beacon emitiu e manda direto para a nuvem da Apple. E aí a Apple, recebendo esse sinal, ela redireciona para a conta que é dona daquela tag, daquele dispositivo que foi perdido. Então, esse foi o jeito que a Apple fez para resolver a questão de precisar de conexão com a internet, de precisar de conexão com o GPS, né? Porque daí você precisaria de um plano de dados, você precisaria de manter esse plano de dados ativo, bateria, enfim, tem várias questões ali se fosse a tecnologia completa dentro de cada AirTag, de cada dispositivo. Só que a diferença é que a Apple, ao receber o sinal, o primeiro dispositivo que recebe o sinal da AirTag, ele manda para a nuvem. E aí essa informação é roteada para quem precisa receber aquela informação. E o BitChat não, ele quer ser 100% descentralizado. Ele poderia fazer isso também. Ele poderia fazer uma parada que, tipo assim, por exemplo, eu tô sem conexão com a internet, eu mando a mensagem no BitChat, ele transmite essa mensagem via Bluetooth Mesh e o primeiro aparelho que receber, que conseguir encaminhar essa mensagem para mim, faz isso por mim. Daria para fazer, mas aí sairia de controle, entende? Porque uma coisa é você ter uma AirTag que tá no controle da Apple e ela transmite uma quantidade muito pequena de dados e informações e de forma muito controlada. Outra coisa é virar uma rede de retransmissão e aí, de repente, vai começar a utilizar a banda dos celulares que estão conectados à internet. Então, uma pessoa que é mal intencionada poderia pegar o celular e falar assim, quero economizar meu plano de dados aqui no show e vou ficar usando só o BitChat retransmitindo pela conta de alguém que você não sabe quem é. Sou muito esperto, vou usar o celular das outras pessoas. Poderia rolar isso também. Mas de qualquer forma cai nesse ponto, né? De legal, bacana aí, seu ideal, como sempre, ideais bacanas, mas inútil, não funciona, não serve pra nada na prática, né? Por enquanto, não. Isso me lembrou o walkie-talkie, porque você tá com dois dispositivos próximos, você troca entre eles, eu acho que a frequência acaba sendo aberta, né? Então, se alguém estiver por perto e souber o canal, vai conseguir ouvir. Mas, em linhas gerais, me parece algo para uma comunicação de pessoas que estão próximas. E aí, a minha grande dúvida é o quanto isso faz sentido diante da rede mundial de computadores. Aí tá, vai ter as coisas que vão pingando entre si. Mas, aos trancos e barrancos, a internet já funciona tão bem, entendeu? Mais fácil pegar 2 copinhos, um barbante. Dependendo do tamanho, na escola, vai certo. dar mais 300 metros, né? Não, e assim, eu achei essa estimativa aí do Bluetooth excelente, porque na minha experiência pessoal, tudo bem que eu não uso Bluetooth Mesh, mas com fone de ouvido, essas coisas, dá 20 metros já começou, dependendo, 20 né, passos, de onde você irmão. tá, já começou a dar problema. Então, assim, sei lá. Ele falou também lá no GitHub sobre essa coisa do alcance, que tem planos de incorporar também o Wi-Fi Direct, que é uma outra tecnologia que permite transmissão de coisas sem precisar necessariamente da internet, apesar de ter o nome Wi-Fi aí, né? Não precisa estar de uma conexão à internet. Então isso traria um pouco mais de robustez, assim, é mais uma tecnologia a qual o aplicativo estaria integrado. Mas é isso, ainda não estaria também pronto para uma comunicação muito longa. Eu vi algumas discussões também que existem perspectivas de desenvolvimento de chips para Bluetooth que aumentem para alguns quilômetros o alcance. Mas assim, até onde eu consegui pesquisar, isso não é algo ainda que exista, que a gente tenha em celulares, por exemplo, mas no futuro em que esses chips existam, enfim, que a tecnologia melhore, aí sim, você poderia ter alguma comunicação que se expanda além desses 300 metros ou desses 300 passos, enfim, o quanto o Bluetooth conseguir aguentar. O Wi-Fi, teoricamente, permitiria uma comunicação que avance mais nos nodes, né? Quem sabe até utilizando... Eu ia falar pontos de roteador, mas aí não, porque precisaria ter o aplicativo instalado. No roteador não vai ter o aplicativo instalado. É realmente só entre os celulares. Mas também me faz ficar pensando assim... Lógico que a gente está conversando sobre as tecnologias que temos hoje em dia e as limitações dela, né? Mas vamos supor que uma cidade inteira instale o aplicativo do BitChat. Nunca vai acontecer, mas vamos supor que todo mundo instala.
Baixou a lei. E aí... BitChat Law. E aí as pessoas começam a utilizar o dia inteiro o BitChat como se fosse um WhatsApp para se comunicar. O que vai acontecer? Imagina uma cidade otimizada, que é uma cidade redonda, e aí tem mais pessoas bem no centro. O que vai acontecer? A pessoa que está nessa ponta extrema da cidade do lado direito, para fazer a mensagem dela chegar na ponta esquerda, a mensagem dela vai ter que ser retransmitida ao longo de toda essa cadeia até chegar lá. Porém, eu não sei como que o aplicativo faz para identificar para qual lado essa mensagem tem que ir. Porque, por exemplo, o Wi-Fi tem uma tecnologia que é o beamforming, que ele permite que ele saiba da onde que está vindo, onde está o notebook, por exemplo, meu roteador está ali, meu notebook está aqui. Ele identifica a direção do notebook e concentra mais a transmissão nessa direção. Enquanto que antigamente o Wi-Fi funcionava simplesmente como uma antena de rádio que envia essas mensagens de forma genérica para todos os lados, tá? E o notebook também enviando para todos os lados e não enviando diretamente para o roteador. Isso é obviamente ineficiente, porque você gasta mais energia em vez de concentrar no ponto de transmissão, certo? Então eu não sei como é que funciona para o BitChat. Se ele sabe que essa mensagem que está desse lado da cidade, esse ponto quer enviar para esse que está exatamente do outro lado da cidade, ou se ele simplesmente vai espalhar pra todo mundo que tá ao redor, que é tipo assim, ó, fala aí pro fulano que eu quero mandar essa mensagem pra ele. Fala aí pro fulano que hoje eu vou jantar com ele. Beleza. Fala aí pro fulano. E imagina todo mundo mandando pra todo mundo isso até chegar lá no celular que vai conseguir ler a mensagem de fato. Então a cidade inteira recebe a mensagem até chegar lá. Isso que eu queria entender também. Porque pra ele saber qual é o ponto de receptação, ele precisa saber qual é a conta que vai receber e ele precisa usar a rede de dados do celular pra saber em qual lugar da cidade essa pessoa está. Senão, ele só vai ficar espalhando pro mundo inteiro. Enquanto tiver celular próximo, esse celular vai ficar recebendo. O celular que recebeu a mensagem lá no final das contas, ele teria que enviar para o servidor na nuvem, na internet. Ok, recebi a mensagem do fulano. Pode parar de encaminhar para todo mundo, entendeu? Então esse tipo de desafio técnico que eu fico pensando se ele resolveu. Porque se não tiver resolvido, na prática, o que a gente está falando é que todos esses celulares que estão com o aplicativo instalado, o aplicativo vai ter configurado a rede Bluetooth Mesh para se conectar à rede Bluetooth ao mesh, né? A malha ali de virar uma rede. Isso significa que todos os dispositivos estão ativamente ouvindo a rede o tempo todo para ver o que tem para receber e o que tem para enviar. Isso por si só já significa bateria sendo torrada sem estar sendo utilizado para nada, só para fazer parte da rede. O que já é um grande motivo para as pessoas não instalarem o aplicativo, né? Começa aí. Mas aí, ficar retransmitindo nesse cenário que a cidade inteira tem instalado o aplicativo e todo mundo está usando só o BitChat para se comunicar, significa que todos os aparelhos estão não só ouvindo a rede, como eles estão retransmitindo coisas aleatoriamente para lá e para cá, né? Até chegar no destino. Então, a descentralização, ela é linda do ponto de vista de privacidade, mas ela também pode ser altamente ineficiente. É mais um problema que inviabiliza, né, a ideia toda aí. O interessante seria ver eles mostrarem os testes, né, com consumo de bateria. Porque eu acho que eu já falei aqui no podcast antes. Se é algo que consome bateria, mas não consome de fato, mas não muito, e faz diferença na sua vida, beleza. Mas se for algo que consome muita bateria, aí nós temos um problema, né? Porque não vai adiantar nada ficar ali, negócio lindo, maravilhoso, não precisa usar a internet, não precisa pagar para ninguém pelo serviço, mas o seu telefone tá esquentando, o armazenamento tá enchendo, o que pode, sei lá, pensando aqui do ponto de vista lógico, passou a mensagem, meio formiguinha, né? Passando a folha pro próximo, assim. Passou a mensagem e apagou do seu aparelho. Então, pelo menos o armazenamento tá, assim, preservado. As mensagens vão sumindo depois de um tempo. Então, essa parte, eu acho, me pareceu, se eu entendi bem, tá encaminhada. Tipo assim, as mensagens vão ficar aqui durante X tempo, depois, sumiu. As que eu testei, inclusive, testei algumas horas atrás. A gente tá gravando, agora são 4 da tarde, eu testei por volta das 11 da manhã. Não tem mais mensagem nenhuma, sumiu tudo já. Não chegou até agora a mensagem. Vou falar que demorou na hora também, mas vamos lá, quando eu fiz o teste, peguei o celular da minha esposa, cara, coloquei Bluetooth, né? Você não confia. Coloquei do lado do meu. Então, vamos começar daqui. Aí, ele demorou pra reconhecer
que tinha uma outra pessoa disponível na rede, quer dizer, tipo, tinha uma outra pessoa com o aplicativo instalado e com o Bluetooth ligado, então... Demorou quanto? Você falou que demorou, mas foi quanto? Demorou alguns minutos, cara. Tipo, do lado dele é meio esquisito. Mas aí, eventualmente... Se fosse numa emergência, já teria dado... Não teria funcionado. Se esse é um selling point, bem, temos um problema. Aí depois ele identificou. Aí aparece no canto superior direito, aparece o número de pessoas. No caso, é um íconezinho de pessoa, assim, né? E aí tem 1. Aí você clica ali e eu consigo ver o nome da pessoa. Ele geralmente, ele logo de cara cria um username aleatório, com letras aparentemente aleatórias. Você pode mudar para colocar o seu nome. Pode colocar Thais, Ana, Mobilon, Josué e tal. E aí, inicialmente, esse que é o interessante, assim. Você chega e você abre num chat meio que aberto, assim. Todo mundo que tá com o Bluetooth aberto, naquele alcance ali, com o aplicativo instalado, pode mandar mensagens naquela grande sala de bate-papo do Bluetooth Mesh ali, sacou? Então fica aberto. Gente, que medo. Mas essas mensagens somem depois também. Só que aí quando você clica naquele íconezinho que parece as pessoas online, você pode clicar na pessoa em si, aí abre um chat particular com cadeadozinho e tal. Então essas mensagens também, essas ficam protegidas, é um chat pessoal que você teria com qualquer pessoa. Então é basicamente isso, depois que tá funcionando, é simples de entender, e aí eu fui testar as distâncias, né? Tipo, eu moro no segundo andar de um prédio, e aí a gente foi testando e tal. É engraçado que eu conseguia ver o íconezinho do celular da minha esposa ativo, ou seja, ela ainda estava ao alcance ali, só que pra ela o meu desapareceu muito rápido. Então eu mandei várias mensagens e tal, e não chegou pra ela no momento que eu entrei no elevador, né? Então, tipo, que já não era, assim, é bem menos do que os 100 metros do Bluetooth normal, e bem menos ainda do que os 300 metros que aparentemente eles conseguiram fazer. E aí, à medida que eu ia me afastando do prédio, aí eu não consegui mais ficar ao alcance dela, e aí o íconezinho dela sumiu. Então, assim, funcionou, as mensagens chegaram em determinado... Você foi se distanciando do prédio. Do prédio, isso. Tem as paredes e você também, não foi nessas roubado. coisas. Não, eu moro no interior, cara. Já achei um belo de um avanço para início de conversa. Inclusive, eu saí com o celular, assim, o celular abertão, sabe? Como se estivesse procurando sinal, igual um idoso, tá ligado? Pedindo... Então, você tem que saber onde você mora, cara. Dá dó dos carioca, né, gente? A vida real pode ser assim, tá? Não sei se vocês sabem, mas... Não. Os cariocas, tá bom. Foi roubado em São Paulo, em Americana não. Mas São Paulo fica onde? No Rio de Janeiro? Não, fica em São Paulo. Tá, eu quis dizer pessoas que moram em capitais, mas aqui Rio de Janeiro é extremo, né? Vou combinar. Não vou nem defender, porque realmente é. Não é? Pois é. Deve fazer sentido isso que a Ana falou. Paredes e tal, e coisas no caminho certamente atrapalham. Então, de novo, Bluetooth, né? Vai ter as limitações do Bluetooth. Mas assim, enquanto estava relativamente perto, chegava rápido. As mensagens chegavam. Até essa coisa da internet de ser descentralizado, né? Eu tô olhando mais pro conceito que o Dorsey quer, porque me parece que esse aplicativo é mais um statement do que uma coisa prática, saca? Nem é sobre algo que funciona e que vai ter uso. Me parece mais um projetinho de final de semana de um nerd entediado, assim. Ele tem essa coisa de... né? O José até tava falando, ele é muito focado em protocolo do Blue Sky. A gente até gravou um podcast falando sobre o protocolo ATP versus o outro lá que eu já esqueci o nome também. Mas me lembra, pra quem assistiu Silicon Valley, a série da HBO, me lembra aquela rede descentralizada de internet que o pessoal da Pied Piper queria fazer. E ali era meio que uma coisa, óbvio que não tem muito detalhe técnico na série, né? Mas dá-se a entender que é uma espécie de internet feita dentro da rede do blockchain. Então, da mesma forma que o Bitcoin é descentralizado pelo blockchain, todos os participantes da rede ali, eles fazem o papel de criptografia, de validação das transações e tudo mais, armazenamento ali, a internet poderia funcionar dessa forma. E a ideia seria que você resolve vários problemas que estão relacionados à centralização de poder, né? Quando você tem entes centrais controlando a internet, esses entes podem tomar decisões que vão desde censura até o que as empresas fazem com essas informações, por exemplo, Google, Apple, Amazon, Facebook, né? Então, pode processar, monetizar os dados dos usuários, que é o que o Facebook faz ali com as nossas informações também. Então, numa internet descentralizada, você começa a dificultar. Não que você impossibilite todos esses problemas da internet tradicional, mas você começa a dificultar certas coisas. E o problema é que você dificulta a parte ruim, mas você também dificulta a parte
boa, né? E esse é o problema que não se resolveu ainda para a maioria das aplicações de... Mas qual a parte boa que vai dificultar? Eu não entendi. Eu preciso poder navegar na internet sem problemas. Por exemplo... Ah, tá. Praticidade, usabilidade. Né? Ou poder transmitir a mensagem, que é o que eu preciso, né? Não adianta um aplicativo de mensagem que não transmite a mensagem. Então, falando de forma genérica, óbvio que cada produto, cada ideia tem seus desafios ali, né? Mas, enfim, me lembrou essa parte da Pied Piper, e eu tô falando isso porque o próprio BitChat poderia utilizar a rede, de certa forma, a rede de internet, e fazer alguma coisa de forma descentralizada dentro da internet. Mas me parece que ele foi muito mais radical na ideia, que é tipo assim, não, a gente não vai nem pisar na internet. Vai ser tudo aqui, só entre nós no offline. Ele poderia usar isso como uma forma de ampliar o alcance, tipo assim, funciona só no offline, se não tiver ninguém com acesso à rede e tal, mas a gente também usa o online para permitir que o aplicativo funcione. Enfim, mas eu acho que é isso, ele não tá tão preocupado no momento com a aplicação prática, com se isso vai funcionar ou não. Me parece mais um statement, tipo assim, olha aqui essa ideia que eu criei. Quem sabe tecnologias novas de Bluetooth, de Wi-Fi, permitam que a gente crie essas redes descentralizadas de forma mais funcional, porque essas tecnologias não foram pensadas para esse tipo de aplicação, né? Por ligar lâmpadas em um prédio, desligar dispositivos em um prédio, beleza, mas é aqui, um prédio, tudo controlado, você instalou a rede inteira e tal. Agora, transmitir mensagens com pessoas desconhecidas repassando essas mensagens já é um bagulho mais, né, maior, assim, exige colaboração da rede toda aí de aparelhos. Seguindo aqui então com a nossa segunda pauta deste Tecnocast, que foi uma notícia que chamou bastante atenção da internet, mas temos questões sobre a viabilidade prática ou se isso funciona de fato, se resolve alguma coisa. A gente vem discutindo já há alguns anos os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, os impactos também na questão de propriedade intelectual, dela utilizar matérias, livros e conteúdos muitas vezes que não estão liberados para esse tipo de uso, para treinar os modelos e depois utilizar esses modelos para benefícios próprios, né? E não nada que recompense quem criou o conteúdo que foi utilizado para treinar aquele modelo. Cloudflare é uma empresa de internet que inclusive o Tecnoblog usa, muita gente usa de VPN, né? Tem vários serviços que eles fornecem. Ele decidiu lançar no dia 1º de julho, um evento que eles estavam fazendo ali de anunciar novos produtos, um serviço que bloqueia por padrão bots de IA que rastreiam os sites. Já até tinha isso, mas ele lançou uma camada adicional, que é, a partir de agora, ele exibiria uma mensagem quando o bot vai rastrear a página, que essa mensagem diz, se você quiser rastrear essa página, você tem que pagar para acessar esse conteúdo. Estão pagando? Queria saber se estão pagando. Caiu algum cheque aí pra gente ou não? Não, não, tá longe disso. Pix? Pix não vai ter mais. Não pode. Cancela o Pix. Eu acho que tinha sido alguém do Google que falou em algum momento, ou foi a Satya Nadella da Microsoft, eu não lembro exatamente quem que falou, que o sistema ia se reorganizar e que eventualmente apareceria um agente que faria esse papel de resolver esse problema de remuneração para quem está contribuindo para o desenvolvimento. Contribuindo é uma palavra, né? Para quem está sendo roubado, vamos usar a palavra certa, para o desenvolvimento das IAs. Rapidão, só um parênteses aqui. Eu tive na sede da Microsoft no primeiro semestre e eu tive cara a cara com o Satya Nadella. E eu fiz essa pergunta para ele. E agora eu não lembro exatamente toda a resposta que ele deu, mas foi algo na linha do fiquem ligadinhos aí que alguma coisa vai acontecer. Então. E aí, em cima disso, o ponto é que essas empresas todas, Big Techs, elas falam que querem regulação, elas falam que tem que ver isso aí, mas ninguém propõe nada, né? A minha bronca com eles é essa. Ninguém chega e fala, nosso conjunto de regras, nosso conjunto de normas, a gente acha que o que funciona pra gente é isso aqui. Não. Diz, vai vir alguém vai resolver essa situação. Não seremos nós. Então, o Cloudflare está se propondo a resolver isso, se chama Paper Crawl, e quando o bot de IA tenta acessar um site que bloqueou esse acesso e que está cobrando, o bot recebe um status 402, que é o status da requisição, que significa Payment Required. E aí já vai com o preço, então o bot já teria a opção de automaticamente fazer a micro-remuneração ali, o micropagamento para o Cloudflare, que depois repassaria para o publisher. Só que, cara, isso traz várias questões. Primeiro, porque
é algo muito fácil de você burlar. Para o Cloudflare saber que é um bot de IA que está tentando acessar a página, ele vai tentar fazer um fingerprint ali dos bots que estão rastreando a página. Então ele vai usar o User Agent, ele vai usar o IP, ele vai ver de qual servidor está vindo a aquisição. Então, por exemplo, veio do Google, está usando User Agent de Googlebot /IA, então vamos bloquear. E aí já começa o problema. Qualquer empresa pode hospedar em um servidor qualquer, que não seja um servidor certificado, pode colocar um User Agent falso e simular um acesso como se fosse um ser humano e rastrear o conteúdo. Você tá querendo me dizer que o Google não faria algo assim? Porque isso seria feio, meu pelo Seria feio, mas o Facebook não estava baixando o livro do Torrent para treinar a lhama? Pois é. Né? Então dá para esperar que as empresas vão realmente falar assim, opa, legal, então vamos colaborar, vamos fazer tudo certinho? Acho que não, né? Sem contar que acessou uma vez, pegou o conteúdo, eu não preciso mais acessar. Então é isso. Amanhã vai virar a chavinha? Beleza, vou sair correndo agora, pego tudo que eu tenho que pegar, fim, não preciso mais acessar ninguém, acabou. Eu não sei se é bem por aí, porque eles estão precisando mais e mais de informações frescas. Inclusive, o que eu tenho lido é no sentido de que, já chuparam tanta informação da internet sobre conhecimento histórico, que realmente o que vai começar a fazer diferença é ter a coisa mais recente. Então, eu fico em dúvida em relação a isso. E sobre o fingerprint que você citou, primeiro, a Cloudflare me parece ser a empresa mais, assim, preparada para lidar com esse tipo de situação. Se eles não pegarem tudo, mas conseguirem pegar 97%, 98%, você não acha que já ajuda? Porque assim, eu entendo o ceticismo, eu acho que tem que ter mesmo, porque Davi contra Golias, essa disputa aí. Mas o projeto deles me parece bem amarrado do ponto de vista técnico. Não sei se do ponto de vista econômico vai chegando ao objetivo que eles querem, mas do ponto de vista técnico me parece bem amarrado. E da mesma forma que as IAs, elas vão se sofisticando para fazer o crawling, eu imagino que os sistemas da Cloudflare vão se sofisticando para pegar, entendeu? Sim. Então, assim, é o início de algo que vai ser repetitivo. Tecnicamente não é bem amarrado, conceitualmente é louvável. E aí foi o que eu trouxe pro Josué também, que eu acho que tem duas visões aqui pra gente ter. Uma é a visão do caos, do que a gente acha que vai acontecer, certo ou errado, pragmaticamente. E outra é a visão do, legal, a gente tem que apoiar essas coisas, né? Sim, eu apoio, ideia legal, eu vou ativar, já tá ativado o bloqueio, né? Mas não apareceu ainda a opção do Pay per Crawl. Mas não vai funcionar, porque é facilmente burlável e vira uma briga de gato e rato, até pelo que você acabou de falar. Um vai fazer alguma coisa pra burlar e o Cloudflare vai tentar correr atrás, tarará. É o que eu falei, uma vez que você baixou a página, você não precisa mais dela. Então basta uma burladinha, você baixou tudo que você tinha que baixar, o Cloudflare demorou algumas horas pra identificar o crawler, ele bloqueou. Mas aí não preciso mais, já baixei. Tem outra coisa também que me ocorre, é que assim, o conteúdo na internet, ele é altamente replicável. Então, sites vão fazer o conteúdo e podem até botar esse bloqueio. Mas vem um outro, copia esse conteúdo e esse conteúdo vai estar lá e ele não tem bloqueio. E acabou. Acabou. Por isso que se essas empresas realmente tivessem o compromisso com o conteúdo autêntico, com os produtores de informação, e aí pode ser jornalista ou não, usariam inclusive a inteligência artificial para fazer essa leitura, de ler uma página e tentar, pelo histórico que elas têm e pelo que está escrito na página, identificar da onde veio aquela informação. Antigamente isso não era possível. Hoje, com o avanço da IA do jeito que está, eu tenho sérias dúvidas se não seria possível. Mas aí precisa ser um Google da vida que se compromete com o crawler a primeiro fazer isso, apresentar primeiro na busca, né, quem de fato trouxe aquela nova informação e ainda respeitar as regras dos donos dos sites. Mas o Google, convenhamos, não tem incentivo nenhum para tal. O Google está dando uma banana para a internet, para a web aberta. Eles não estão nem aí. Apesar do discurso bonito de remuneração, pipipipopopó, na realidade o Google está aos pouquinhos sugando e matando a internet. Então E só para explicar também essa parte de como a Cloudflare está desenhando isso, eles também desenham só a parte a parte técnica e meio que atuando como um middleman ali, porque vai caber ao publisher, ao dono daquele site, enfim, estabelecer a sua própria estratégia de monetização, de remuneração pelo crawl, né? Então, é o Tecnoblog que vai decidir quanto que vai cobrar por cada varredura ali, né? Assim como todos os outros publishers, e também a Cloudflare vai ter um esquema de flexibilidade para que também haja possibilidade que players possam fazer parcerias paralelas, né? Como tem rolado bastante agora, né? Tipo, empresa de IA X firma parceria com um veículo Y, então também pode rolar isso. Tem toda uma especificidade de você
poder bloquear certos crawlers e não outros, enfim. Então, o meu ponto é, existe uma perspectiva até de talvez uma espécie de mercado mesmo nisso, no sentido, tipo, quero fazer uma parceria estratégica com você, então, em termos de desenho, pelo menos tem essa intenção, né? Tecnicamente, a gente viu que talvez não, certamente tem lacunas aí que talvez não sejam possíveis de preencher, mas tem essa intenção e esse desenho de criar uma espécie de mercado para tentar resolver isso na base do, tá aqui o produto, que é a informação, pague por esse produto, pague o aluguel. Isso dependeria de um belo entendimento de todas as partes envolvidas, claro, você não acha? Claro. Que é o que não está acontecendo. No mundo offline, o que a gente tem, quando a gente fala de funcionamento de um negócio, funcionamento de mercado. Vou usar o exemplo da hamburgueria, que é o que eu sempre uso aqui. Quero abrir uma hamburgueria. Beleza. Primeira coisa, viabilidade do negócio. Se eu deixar meu dinheiro investido na taxa Selic, eu vou ganhar 15% ao ano. Se eu abrir a hamburgueria, quanto que eu vou lucrar por ano? É muito mais do que a taxa Selic? Se sim, ok, vale a pena abrir a hamburgueria. Como é que eu calculo quanto que vai dar de lucro? Bom, eu tenho que calcular primeiro os custos fixos, que são os salários que eu tenho, funcionário, atendimento. Eu tenho que calcular o investimento inicial, que vai ser diluído ao longo do tempo, quanto tempo demora para eu recuperar esse investimento inicial de chapa, sugador lá, para tirar, né, a coisa, mesa, ambiente, etc. Aluguel. E também tem o custo variável, que são os insumos. Então, o produto final, o hambúrguer que eu vendo ali por R$30, por exemplo, já está embutido no preço desse hambúrguer todos esses custos que eu falei, mais o custo de cada produtinho que está ali dentro. Então, um alface custou 2 centavos para estar naquele hambúrguer. O tomate, 5 centavos, sei lá. A carne custou R$1. Por exemplo. E aí vai dando até que eu chego que o meu custo do hambúrguer foi R$20. Geralmente restaurante dá 30%, assim, o cálculo. R$20. E aí o hambúrguer custa 30. Ok, eu lucrei 10. Então eu tenho que fazer esse gerenciamento para que eu tenha insumos de qualidade, para que meu produto seja desejável pelo cliente, para que ele tope pagar o preço que eu tô cobrando, certo? Mas também sem que esses insumos estourem a minha margem de lucro, como a minha margem de lucro. Então a solução a mercado se eu não resolver essa matemática, a minha hamburgueria quebra. Se eu não conseguir pagar pelos meus fornecedores e vender um produto final bom e que tenha minha margem de lucro, eu tenho que fechar a hamburgueria. Então, essa é a solução que as empresas de tecnologia com as LLMs, com as IAs, é a solução que elas estão escapando. Por quê? O insumo que elas estão investindo, esse é inevitável, é o das placas de vídeo, os data centers. A NVIDIA tá felizona lá, recebendo a grana dela. Não tem como roubar a placa de vídeo, né, amigo? Não tem como mandar o grupo armado pegar carregamento aluga da pra mim NVIDIA. um mês de graça pra eu treinar meu modelo, né? Enfim. Mas a parte de conteúdo, eles estão simplesmente roubando. Então, baixando o livro de torrent. Eu não sei se foi o Facebook mesmo que tava usando os vídeos do YouTube pra treinar, ou se foi a OpenAI. Acho que foi a OpenAI que a Murat, ela estava falando, né, na entrevista. Então é isso. Como é um negócio que você consegue replicar com custo marginal zero, que é o que a gente sempre falou da internet, você faz um download, não tem custo adicional. Então você simplesmente rastreia a internet inteira e pega tudo isso e usa para treinar o seu modelo. Esses são os insumos. Esses são o alface, o tomate, o hambúrguer da IA, o pão da IA, entendeu? E ela tá puxando tudo isso de graça para montar o seu modelo, para depois revender ou fazer alguma coisa que ainda não sabemos o que vai ser feito, qual que é o modelo de negócios de longo prazo. No momento é só uma corrida para ter os modelos mais avançados, né? Porque os insumos são os dados, no caso. É o que está publicado na internet. Ou os livros, ou os vídeos, ou... Qualquer lugar, né, cara? Tipo, qualquer coisa, qualquer fonte de informação é dado. Teve uma notícia recente de que acho que foi a Anthropic, que eles estavam usando aquelas máquinas que escaneiam livros físicos mesmo. Por alguma razão, eu não vou lembrar agora, mas tinha algum motivo técnico pra isso. Era mais rápido quando a máquina destruía o livro no final, saca? Então, tipo assim, o livro tá sendo destruído pra que aquilo vire dado e aquilo alimente a LLM da Anthropic, algumas das LLMs da Anthropic. Então, tipo, tudo que existir e for informação e for consumível é insumo. Se você for pensar, as placas de vídeo, os data centers, são a chapa da hamburgueria, né? Que é o que prepara ali o hambúrguer. Os conteúdos, sejam livros, filmes, etc., eles são, de fato, os insumos, os materiais que você usa para montar o hambúrguer. Você usa para montar a LLM, você usa eles para treinar a LLM, né? Só que
pela lógica da LLM, ela precisa de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de insumos ali para fazer, de parâmetros para fazer um LLM bem treinado. Claro que tem a tecnologia, talvez os devs sejam os chapeiros ali, sei lá, nessa analogia aí, né? Mas o custo... O valor que cada página ou cada livro tem para LLM é ridiculamente pequeno. E acho que é por isso que eu estava falando da questão de mercado, porque na lógica de mercado, essa conta não tem como fechar. Porque o valor que uma página tem, se ela não for adicionada, entra na lógica do custo marginal também. O valor é ridiculamente... não é nem mensurável, entendeu? É porque eles precisam do volume, certo? Muito volume. É o volume que Mas faz se a você diferença. não tiver um volume de publicações falando a mesma coisa, a IA também não consegue ter, entre aspas, a certeza, né? Probabilisticamente repetir aquilo. Então você não acha que deveria ter um pagamento que lembre royalties mesmo? Eu acho que deveria. Entra naquilo que eu falei agora há pouco. Eu acho que deveria. Mas sendo pragmático, a conta não tem como fechar, entende? Não importa o modelo que inventem, bloquear o crawler, ou tipo assim, vamos supor que a gente vive num mundo lindo e perfeito, e aí existe toda uma combinação entre as empresas, não precisa nem do governo, e ok, a gente vai fazer isso dar certo. Não tem como essa conta fechar, porque ela já não fecha sem pagar pelo insumo. Pagando pelo insumo, então, menos ainda. Como que ela não fecha se essas empresas estão lucrando bilhões e Os bilhões? modelos não. As outras bem. linhas de negócio lucram, mas é o os que modelos sustenta. não. E aí, mesmo que pague, é tipo assim, se isso não vale quase nada, se a ausência dessa página ou desse livro no meu treinamento não vai mudar quase nada, ou não vai mudar marginalmente nada no resultado final, qual que é o valor disso, então, para eu pagar individualmente? É uma fração de centavo. E aí a gente entra no ponto. Se o mundo fosse perfeito e tivéssemos já resolvido o problema e vamos pagar pelos conteúdos pra gente usar os royalties, pagar os royalties pra gente usar o conteúdo, quanto que vale um livro para treinamento de uma IA? 10 centavos? E que seja 20 centavos, que seja R$1. É tipo, não vale nada pra IA. Um livro estar ou não no modelo não muda nada no resultado final. E a IA vai pegar esse livro, processá-lo, todo mundo vai ter acesso àquele conhecimento. Então você entende que a matemática também não faz sentido? É tipo, porque hoje, tipo assim, internet, milhares de pessoas acessam a matéria e isso vai gerando centavinhos por cada acesso. É como se fosse uma pessoa acessar a matéria, gerar centavinhos e essa pessoa pega e distribui para todo mundo. É tipo isso, o modelo de IA. E se fosse um chatbot que tem um banner, aquele banner que tá ali ocupando espaço na tela e, portanto, a atenção da pessoa, ele tá sendo remunerado, né? Tem um custo para ter aquele banner ali. Talvez não todos os veículos que serviram de insumo para uma informação, mas os mais relevantes, tivesse uma conta matemática que, se durante 1 minuto o Mobilon estava com o Mobilon GPT aberto, o Tecnochat aberto, melhor dizendo, e exibindo publicidade, a gente ganhou R$1 por essa publicidade, e os veículos citados foram X, Y e Z, a gente divide com esses X, Y e Z que naquele período estavam, né, sendo exibidos também essa publicidade, porque aí você está colocando também a receita para repartir. No momento não tem, mas em algum, né, vai ter. Tem que ter. Eu não sei como que o mundo vai se reorganizar. Eu acho que todo mundo que ouve o Tecnocast já entendeu que eu sou meio descrente, sou meio que um pouco apocalíptico aqui até, mas no sentido de ser pragmático e realista. E uma coisa é o que eu quero, é o que eu apoio, e as coisas que eu falo, legal, vamos apoiar essas iniciativas. Outra coisa é tipo o que eu acho que vai acontecer. E o que eu acho que vai acontecer é um olhar mais cético mesmo, de entender o caminho das coisas. Enfim, mas eu acho que não tem como a conta fechar. Eu não vejo essa conta fechando por esse caminho. O único caminho é o que a gente já conversou no episódio de IA, que a gente falou de renda básica universal, etc, né? Mas se aumenta a produtividade, quem se beneficia com o modelo vai ter um aumento de lucro, paga imposto, renda básica universal, mas é um problema, até irônico, porque a gente começou o podcast falando de descentralização e a gente tá falando que a solução aqui é centralizar. Não é uma solução, né? Centralizar gera mais desvios, gera outros problemas, corrupção, etc. Mas eu acho que essa iniciativa do Cloudflare, se a gente for focar para nisso especificamente, e se nossa discussão também não termina hoje, ela pode ser boa em um caso, eu acho, que é proteger o futuro da internet, dessa coisa de internet agêntica, sabe? Onde você teria... as pessoas não acessariam mais os sites, elas usariam só esses agentes de IA para ficar navegando e puxando informação e fazendo scraping e tal. Então esse bloqueio do Cloudflare pode ser útil para evitar, né, que a internet vire esse deserto que não tem pessoas acessando as páginas mais, só tem agentes acessando para extrair o conteúdo, e aí não tem nem publicidade sendo exibida, né? Na verdade tem, mas
né? Enfim, tem esse problema todo, hein? O agente não tá vendo o banner, não tá sendo impactado pela publicidade que tá exibida no site, que é o que faz o site funcionar. Então, é isso. É engraçado. É engraçado? Eu não tô achando graça nenhuma. É trágico, é horrível, é irônico, é péssimo. Mas o próprio CEO da Cloudflare, esqueci o nome dele agora, mas ele tem falado sobre isso há algum tempo, né? Sobre uma possível morte da internet aberta e tal. Ele é porreta. Ele bate bastante nessa tecla e tal. E o bizarro parece ser que cada nova solução que é apresentada, cada novo modelo, agora são os agentes, né, que é a palavra da vez, mas cada nova coisa parece aprofundar cada vez mais o problema, né? Então, tipo, o Google tava lá com os resumos de IA, aí beleza, as pessoas não gostaram no primeiro momento e tal, mas deu certo expandindo para todo mundo, agora todo mundo vê resumo de IA. Agora tem AI Mode, ou seja, não é só resumo de IA, agora vamos colocar um agente aqui, porque não é suficiente simplesmente extrair dos sites o que você quer e jogar na sua cara sem que você entre nesse site, ou que eu remunere esse site de alguma forma. Não, agora eu vou aprofundar ainda mais isso, vou pegar mais sites de uma vez, fazer mais buscas de uma vez e vou linkar essas buscas não ao site, mas a outras buscas, saca? Então, tipo, a cada nova etapa, parece que a coisa se intensifica, esse processo se intensifica de uma investida contra a web aberta, que no final das contas é quase que uma investida contra a realidade, assim, sabe? Tipo, putz, o conteúdo que existe é o que tornou possível a existência dessas ferramentas, tá ligado? Eu tava vendo, acho que não lembro se foi o Comet, que é o navegador da Perplexity, que é outra dessas empresas de IA e tal. Esse aí. A propaganda dele tinha algo do tipo assim, esqueça o SEO, esqueça os links azuis, esqueça como se essas coisas fossem problemas em si mesmas. As pessoas reclamam de SEO, ok, né? A gente fez um episódio inteiro sobre isso, explicando por que o problema não é SEO em si. Mas, tipo assim, esqueça os links azuis. Tipo, brother, link azul, eu mal vejo link azul hoje em dia pra começo de conversa, porque eu só tomo IA na minha cara. E tipo assim, brother, se não fosse o conteúdo do link azul, você não existiria. Cala a tua boca, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que... Tô ficando sem no vocabulário. Vai ficar até sem palavras. Pois é, eu buguei, de tão buguei furioso. aqui. É um tiro no pé, tipo, o ciclo não fecha, esse é o ponto. Não fecha. Um negócio que eu tenho refletido é sobre a profusão de sites que surgiram nos últimos 20, 30 anos. Antigamente a barreira de entrada era muito pequena. Num período de internet fértil mesmo, você tinha ideia de um site, você entrava lá, você fazia, você era o primeiro ou o segundo ou o 20º a tratar daquele assunto. E durante um tempo isso funcionou, eu penso que muito bem, inclusive. Foi um período assim de... aquela internet que a gente sente falta, né? A internet raiz. E aí, num dado momento, a coisa desandou, e muito disso tem a ver com o SEO mal feito, a meu ver, que qualquer um pode ter site, e é bacana que as pessoas tenham site. Mas aí é um site que copia do outro site, que copia do outro site, que copia do outro site. E coloca um título meio clickbait só pra gerar tráfego. Exatamente. E aí é uma empresa de, sei lá, cartão de crédito que tem um blog que fala de 5G. O que isso tem a ver? É verdade. Mas eles tentam capturar ali. E isso virou um business. E pra mim começa a ficar muito evidente que esse sem número de sites, isso também é insustentável. Pelo que eu tenho visto, e falo aqui da minha experiência própria, poucos são os sites que hoje efetivamente trazem alguma coisa nova. Mas os que copiam é muita gente que apenas copia, né? Esse comportamento parasita, e aí tem o AdSense, o Google Ads ou alguma outra coisa e tá lá conseguindo os seus centavinhos, e isso acabou se tornando um negócio viável para essas pessoas. Trabalham mal, tem conteúdo ruim, mas tem uns caraminguais caindo por causa disso. Então, o Mobilon vai saber falar melhor do que eu, mas aquilo a recessão, ela traz um efeito tecnicamente positivo, que é a readequação de preços, não é? Dá uma limpada. Não é isso que está acontecendo aqui também? Depois de tantos sites que surgiram e viveram bons negócios por um tempo, agora não é a hora de os bons ficarem e os que não estão acrescentando em nada desaparecerem, e esses que ficam, talvez, por ser um número menor, fica mais fácil de negociar com essas empresas e ter um sistema que funcione para o financiamento dessas atividades de produção de conteúdo. Eu não sei, é algo que tem passado pela minha cabeça recentemente. Eu acho que não por causa da IA, porque eu acho que nessa lógica, o que deveria estar acontecendo é que não é uma lógica econômica, é uma lógica de algoritmo, né? Por isso que é difícil fazer esse paralelo com o mercado, funcionamento de mercado offline, que é uma lógica econômica, oferta e demanda. E aqui a gente está falando de uma lógica de algoritmo. Tem muito site porque o algoritmo está exibindo esses sites, então a gente tem que corrigir o algoritmo, né? A gente tem que melhorar o algoritmo para exibir menos sites que estão copiando conteúdo, que estão fazendo título clickbait, né?
mas o que a gente vê é que o algoritmo está indo para um caminho muito de observar comportamento do usuário. As empresas, para gerar mais lucro, elas estão focadas em métricas puramente de engajamento, um pouquinho de qualidade, mas muito engajamento, porque se você aumenta a retenção, tempo de usuário na sua página e tudo mais, você exibe mais anúncios, você ganha mais dinheiro, você faz mais dinheiro com cada usuário, né? Então, também não está sendo muito do interesse do Facebook, do Google, corrigir essa lógica de algoritmo quebrado, saca? Pra eles, quanto mais polarizar, melhor, inclusive. Exatamente. Porque gera o efeito da pessoa ficar ali mais e mais. Mais briga, mais engajamento. A raiva, ela engaja muito mais do que a positividade. Isso é um fato. Então, acho que o que está quebrado é aí, né? Começa aí. E o problema é que isso dita um grande mercado. E os interesses são diferentes, são conflitantes. Então, a questão da IA é que ela vem e ela prejudica todo mundo. As pessoas vão parar de consumir conteúdo porque você já chupou o conteúdo e tá dando para todo mundo aqui de graça. No GPT Mini ou no modelo que todo mundo acessa de graça. Enfim, aí entra a questão do trabalho também, né? Com designer, com produção de vídeo e tudo mais. Eu acho que o progresso ele é necessário, filosoficamente o progresso é necessário, o progresso é inevitável. Eu acho que, já falamos, né? IA aumenta a produtividade, isso no longo prazo pode ter efeitos positivos. Eu não acredito em efeitos positivos em centralização de poder também, que acho que esse é o problema aqui. Aumenta a produtividade, mas a receita fica centralizada em governo, em Big Tech, e aí? Vai estar no interesse de alguém resolver isso, distribuir isso? Não, farinha pouca meu pirão primeiro, quase, né? Tipo, cada um quer o seu. Então, assim, isso é o que me preocupa mais, essa centralização de poder. Numa dinâmica de mercado, eu concordaria com você, tá? Que pode ser esse o caso. Tipo, atingir um pico aqui, mas na dinâmica de mercado isso acontece porque quando tem oferta demais, preço fica muito baixo por conta da competição. E aí, poucos conseguem se sustentar com uma margem muito baixa. Então, seria como ter 5 hamburguerias na mesma rua. Elas não vão conseguir ficar abertas porque elas vão competir entre si e todas vão ter que ficar brigando no preço, né? Pra ver qual é mais barata. Talvez essa lógica, em algum momento, se aplique no modelo de IA, porque as pessoas estão acostumadas a ter coisas de graça na internet também. E talvez não exista no futuro um modelo de negócio sustentável para IA. Não essa IA que a gente conhece hoje. Mas eu não acredito nisso, né? Porque a tecnologia avança e esse tipo de problema você resolve no desenvolvimento do produto. O que eu tô achando mais louco nesses últimos tempos é que o Google com o YouTube e a Meta com o Instagram, Facebook, etc., recentemente fizeram posicionamentos contra o slop, que é aquele conteúdo cagado gerado por inteligência artificial, com as coisas repetitivas, pouco originais. Então, eles inventaram o problema. Que ferramenta as pessoas estão usando para fazer o slop, cara pálida? Tipo, de onde que as pessoas estão conseguindo fazer isso? Então, vocês não estão entendendo. O que eles estão falando é falar assim, gente, volta a gerar conteúdo bom que a gente precisa para treinar o modelo. Não adianta isso ficar gerando. Exatamente É isso que eu tô falando. Então tem que ter mais AI slop, é isso? Eu fico perplexo com a desfaçatez. Não, agora a gente vai valorizar conteúdo original. Depois de encher o feed de Marisa Maiô e coisas similares. Que? Shots fired. Não conhece Marisa Maiô? Aquela apresentadora lá. Enfim, fico furioso. É uma apresentadora feita por IA, Mobilon. Primeiro fenômeno... Você não viu a Marisa Maiô? Não. É uma que apresenta de maiô? Ah, aquela do meme lá. Isso. Então. Meme não, fechou público, agora caramba, tem vários tá ligado? copycats. As marcas já estão começando a usar isso, tipo... É isso, agora vai ter slop E fica tudo. ruim. Fica. O problema é esse, fica ruim. Tem algumas que, a meu ver, estão entrando porque sabem que fica ruim, mas no momento as pessoas prestam atenção nisso. Mas não sei se daqui a 6 meses, 1 ano vão continuar vendo comercial de companhia aérea que não mostra as paisagens, que não mostra, né, as paisagens reais que as pessoas vão encontrar indo para um determinado lugar. Isso não faz sentido nenhum. A Ana tá até deprimida, né, Ana? Tô saturada disso. Passando por muita coisa. Por isso que o ideal é desligar a internet e todo mundo usar não o BitChat, o BitWeb. Que aí você só acessa as páginas das pessoas que estão a 200 metros de você. Nossa. E é isso aí. Basicamente, a gente veio de uma realidade que era mídia impressa. Você comprava o jornal da sua cidade para ler as notícias da cidade e do mundo. E isso foi ficando online. Quer dizer, isso foi entrando em meios de distribuição que tinham maior alcance e custo menor para você consumir. Então foi pro rádio,
foi pra TV aberta, foi pra internet e agora virou essa bagunça. E o Tasso tá falando, a solução é a gente voltar pra mídia impressa. É isso. Resolvido o problema. O Tais vai lançar a zine dele, você pode comprar direto com ele. preço na DM. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente quais foram as suas impressões do BitChat ou dessa ideia de aplicativos de mensagem descentralizado ou qualquer outra coisa também, né? Se você é um entusiasta da descentralização, se você já aplica algo desse tipo no seu dia a dia digital, manda pra gente. E também essa questão da internet aberta, o risco que os agentes de IA, os crawlers, representam aí pra sustentabilidade da web. Manda pra gente seus comentários no Caixa Postal Tecnocast lá no Telegram ou no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. E uma pergunta adicional, se me permite, conta pra gente também se você que vive nesse universo digital gostaria de fazer que nem a Ana Paula Arósio, desativar tudo, usar só o BitChat pra falar com as pessoas ali Ela no me seu, representa. da sua vila, da sua aldeia, e o restante do mundo que se exploda. Porque quanto mais eu leio, mais a minha vontade é essa. Porém, trabalho com internet. Não tô exatamente numa posição simples de fazer isso. Eu faria esse Acho que acordo. dá vontade, dá. Eu faria Vamos também. vender tudo e morar na praia, não fazer nada mais? Praia não, vamos pra uma fazendinha bem interior, fazenda. assim. Eu já moro no interior, cara. Eu olho pela janela aqui e, tipo, já me dá vontade de... Putz, cara, se eu... Umas galinhas, uns Mas negócios morar desses, numa assim. praia, tipo assim, numa ilha deserta, um lugar Pode ser, paradisíaco. tudo bem. Não Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não conta. Aqui não. Aqui Não não. dá. Manda pra gente seus comentários lá. Se quiser continuar o papo nas redes sociais, em todas eu sou @mobilon. Eu sou o @Tassius, THASSIUS. @Josué de Olivia _ você me encontra principalmente no Threads quando eu tenho um saco de falar alguma coisa. E @A_ na Marx. Tô lá no Twitter. Voltou pro Twitter. Caraca, resistência. Voltei Acabou. pro Twitter agora. Não tô usando mais o Instagram, estou usando apenas o Twitter, porque eu não tenho saco pra mais nada além do Twitter. A gente podia fazer uma caixa postal de verdade, né? A gente podia fazer o BitChat do Tecnocast e aí a gente só vai ler as mensagens que chegam. Gostei. Não vai ter caixa postal. Você tem que estar a 300 metros da casa do Mobilon. Dá o seu endereço aí, Mobilon, pra galera saber. Então é isso, esse Tecnocast vai ficando por aqui. A gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.